ágeis e criativos para promover sua marca onde realmente importa. Streaming, redes sociais e programação de impacto. Amplie sua presença digital em Manaus com nossa cobertura exclusiva. Entre em contato com nossa equipe comercial agora mesmo pelo WhatsApp 98465-7863 e descubra como podemos dar voz à sua empresa. Agora na sua rádio, Mito ou Verdade? Urina é o melhor tratamento para queimaduras causadas por águas-vivas. Mito. De acordo com especialistas, o jeito correto de tratar o ferimento causado por contato com uma água-viva ou medusa é água quente. Urinar não vai melhorar o ferimento e pode até piorar as coisas. Você acabou de ouvir Mito ou Verdade? Onde tem exame chegando na porta de seu José, tem o governo presente. Ter essa carreta próximo de casa é muito bom. E hoje eu já estou fazendo o exame. Onde tem mutirão de cirurgia ajudando a Adriana, tem o governo presente. Hoje é o dia da minha alta, agora ir para casa, recuperar. Em 2024, o governo do Amazonas intensificou a realização de exames, consultas, cirurgias, transplantes e atendimentos cardíacos. E 2025 chega trazendo novidades. Onde tem transformação na saúde, tem o governo presente. ZLZN, a cara do povo. Eu não desligo nunca. ZLZN. Nós tocamos as melhores músicas o dia inteiro. E podemos provar. Manda um oi aí pra ver. ZLZN. A minha rádio. A rádio que você gosta. ZLZN. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. Muito bom dia, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Hoje eu acho que o programa está um pouco pesado, o clima começou um pouco pesado nessa manhã, nessa semana. A gente sabe que nós tivemos um final de semana com muitas ocorrências devido à forte chuva que aconteceu no último sábado, de sábado para domingo. Então, fica difícil até falar um bom dia para você, sinceramente. Mas, a você que acordou com a sua família, acordou dentro da sua casa, agradeça a Deus pelo seu momento, por mais uma semana, por mais um dia, porque realmente quando se fala, né, Elton? Elton, bom dia. Bom dia, bom dia. De fato, Heloísa, é um tanto difícil de desejar a todos aí mas a gente deseja, né, que as pessoas que estão conectadas com a gente tenham um bom dia, porque afinal de contas é isso que a gente pode desejar, né? Nós tivemos aí um final de semana bastante complicado, bastante conturbado, em virtude da chuva que atingiu a cidade, diversos acidentes, diversos pontos afetados aí, e uma grande situação que aconteceu ali na Redenção, né? O imediato esteve ali cumprindo a sua função social de informar, e a gente fica de fato temeroso, a gente fica de fato entristecido com tudo que acontece em virtude da situação do nosso país, não só do nosso estado, não só do bairro da Redenção, porque infelizmente lugares onde pessoas residem, como ali naquela área da Redenção, são comuns em todo o Brasil. Toda a capital, em todo o Brasil, né? todo o Brasil, realmente. Elton, nós vamos falar também. Aliás, aproveitando o momento, você que tem alguma solicitação de reportagem, você que tem alguma denúncia para fazer, saiba que a sua denúncia é sempre bem-vinda. Nós aqui do site Imediato, também da Rádio ZLZN, sempre recebemos denúncias e essas denúncias ajudam tanto a polícia militar quanto a sociedade, a polícia civil também. Então, faça o seu papel de cidadão. Gente, vocês podem entrar em contato com a gente através do número 994858526, o número do WhatsApp aqui da Rádio ZLZN, e também do site Imediato, através do número 99311-0060, 99311-0060. Lembrando que o site Imediato ele tem plantões diários, que começam às 7 da manhã e vai até 1h da madrugada. Então, são muitas informações, inclusive agora pela manhã, eu acabei de ver também
agora há pouco algumas informações chegando sobre um homicídio também, sobre um corpo que já foi encontrado ali pro lado da Avenida do Turismo. E o site imediato vai até lá, vamos trazer informações para você, tudo em tempo real. Então você precisa seguir a página do site imediato, a página da Rádio ZLZN também, porque nós temos muito entretenimento também, viu, para você. E vamos falar de algumas notícias aqui do site imediato. Ontem à noite ainda, vou falar desse caso da morte deste homem. Homem é executado a tiros na frente dos filhos. Isso aconteceu ontem à noite, domingo, na noite de domingo, por volta das... Era mais ou menos entre 21h30 a 22 horas. Foi nesse intervalo de tempo. Esse homem foi identificado como Otávio Freitas dos Reis Filho. Ele estava com os 2 filhos, tinha ido visitar a mãe lá no Colônia Terra Nova e ao retornar para casa... Ele estava saindo ali de um beco juntamente com os 2 filhos, quando os criminosos, assassinos, os autores desse crime, que já estavam na rua acima, passando um pouco o beco, desceram do veículo, foram até o beco e executaram este homem na frente dos filhos. E aí ele foi executado, inclusive, com mais de 10 tiros, gente. Então a gente traz aí, realmente, foi um assassinato com sinais de execução, em pleno horário ali, que muita gente está na rua ainda, né, Elton? Ainda não era tão tarde, pelo menos lá onde eu moro, esse horário ainda está bastante movimentado. E é muito triste uma situação dessa, porque a gente fala de um assassinato em frente aos filhos deste homem. Então a gente já pega também a parte psicológica dessas crianças, que vão precisar de um atendimento, vão precisar de uma atenção especial, porque vivenciaram ali um momento de terror. Sim, com certeza. Um momento de terror, independente do que o pai fosse, do que o pai teria cometido durante a vida, eles são filhos. E isso a gente, nós como pais, nos colocamos também nesse lugar dos filhos. Que tristeza, hein? Sim, e é uma imagem que vai ser carregada para sempre, né? Uma imagem que vai ficar ali, e a todo momento que for relacionado algo ao pai, vai vir aquela imagem, seja do subconsciente, seja de alguma maneira, né? Vai ter aí até a vida adulta, o Dia dos Pais passando, e a pessoa, as crianças que já vão estar adultos vão estar lembrando dessa situação. E inclusive, gente, só abrir um parênteses aqui, que a gente comenta, às vezes a gente usa alguns termos técnicos, jornalísticos, né, como com sinais de execução, como a Heloísa falou. Para você que acompanha nossa programação aqui, você sabe que você tem informação com qualidade e com credibilidade técnica também, porque aqui nós trabalhamos aqui na Rádio ZLZN, aqui no imediato, com profissionais qualificados que de fato têm o conhecimento adequado para passar informações para você. Então, quando a gente se refere com sinais de execução, é porque o termo está aí, ó, na própria notícia. Foram muitos tiros, ou seja, quem executou não queria ter dúvida de que a pessoa morreu, de que a pessoa foi assassinada mesmo e de que não ia ter esperança nenhuma de vida. Então esse é o termo técnico ao qual a gente se refere, né? Então, para você que acompanha, você já fica por dentro dos termos de uso dos jornalistas aqui, dos termos de comunicação, para você ficar sabendo por que a gente usa esses termos e por que a gente explica de maneira tão detalhada para você. Afinal de contas, aqui a informação é com credibilidade. É isso aí. E também, gente, é uma situação tão triste, independente do estilo de vida que este homem levava, em que ele era envolvido, porque claramente está atrelado a alguma coisa do mundo da criminalidade, infelizmente. E a gente sabe que a maioria dos homicídios na cidade de Manaus estão atrelados a esse mundo da criminalidade, a mundo de facções, a tráfico de drogas e por aí vai. Então, vai ser mais um caso para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, que vai investigar esse caso e posteriormente também vai dar uma resposta à sociedade e à família também desta vítima.
Eu, sinceramente, eu fico estarrecida com a imagem que os filhos tiveram naquele momento, os momentos de terror. Eu não desejo isso para absolutamente nenhuma criança merece passar por isso, mas que Deus acompanhe essas crianças no seu dia a dia, na sua jornada de vida, que eles possam viver tranquilamente. E nós vamos falar também da perda de um grande nome do jornalismo, que foi o Léo Batista, um grande nome do jornalismo esportivo. Aí você acompanha a imagem dele, ele faleceu ontem também, no domingo, dia 19 de janeiro. Ele já tinha sido internado no dia 6 de janeiro, estava sentindo dores abdominais, estava também com uma desidratação. E durante esse período de internação, ele foi descoberto um tumor ali no pâncreas, e aí ele foi preciso levá-lo também à UTI, mas ele acabou não resistindo. Léo Batista já estava nos seus 92 anos, uma trajetória também muito linda, começou na locução, começou no jornalismo aos 15 anos de idade, fazia aqueles jornais, na verdade, fazia aquela locução de alto-falante. Isso. Aos 15 anos de idade, e aí, dali em diante, ele só decolou, essa é a verdade. Seu primeiro trabalho foi na radiodifusora. Isso, inclusive, Heloísa, ele foi, assim, o responsável de grandes marcos da própria televisão no que se diz ao comentário esportivo, né? Por exemplo, ele foi responsável também, e além de notícias importantes, como, por exemplo, ele foi responsável por noticiar aí a morte do então presidente Getúlio Vargas em 1954 e também o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1963, e ainda a morte, né, que foi tão marcante para nós brasileiros, do piloto brasileiro Ayrton Senna. Isso mesmo, ele era conhecido também, era apelidado, na verdade, como a voz marcante da televisão brasileira. Além de todo esse profissionalismo, a gente traz também um detalhe curioso, porque ele foi o primeiro apresentador, o primeiro âncora do Jornal Hoje. Isso. Então teve uma trajetória muito bonita, a maior parte na Globo também, né? Foi âncora do Globo Esporte, passou muito tempo trazendo informações e já era muito elogiado, muito admirado até por Galvão Bueno, sim, que hoje em dia também é que era o parceiro dele também de trabalho. Exatamente. Né? E hoje hoje está previsto o seu velório a partir das 14 horas, né? E à medida que a nossa programação também for acontecendo aqui na Rádio ZLZN, a gente vai informando, vai trazendo informações precisas e detalhadas para você. A cerimônia vai acontecer lá no ginásio Oscar Zelay, em General Severiano, e será aberta ao público. Perfeito. Vai ser uma grande oportunidade também para os fãs, admiradores, irem até lá o velório e prestar sua última homenagem a este grande nome do jornalismo, Léo Batista, que nos deixou aos 92 anos, mas deixa também um grande legado no mundo da comunicação. Gente, vou dar um bom dia aqui para a Lenise Medeiros, que também já está conosco. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco até o momento. Peço que continue conosco, porque agora nós vamos recapitular algumas situações que nós vivemos no dia de ontem, aqui num domingo, como eu já tinha dito antes. De sábado para domingo tivemos uma chuva muito forte durante a noite, durante a madrugada, e isso causou muitas ocorrências pela cidade. E o Tiago Gonçalves foi até o Colônia Santo Antônio, onde um muro acabou desabando e atingiu algumas residências. E nós vamos acompanhar detalhes, vamos obter mais informações a partir de agora na sua tela. Nós estamos aqui no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital amazonense, porque um desabamento atingiu pelo menos 2 casas aqui nesse local. E fora as situações de alagamentos em diversos bairros de nossa cidade. Vamos mostrar ali, Leão, olha só, os moradores já estão aqui aguardando, né, para relatar sobre essa situação. Inclusive aqui, ó, chegou a isolar
essa passagem, né? Olha só, para o acesso às casas. Você vai vendo aí, a gente pede para você compartilhar essa transmissão e interagir conosco. Essa aqui foi a mais atingida. O Leão vai mostrar para você aí, olha só como está aqui, gente, os estragos, né? Vamos conversar com os moradores para eles relatarem como foi essa situação. Aqui, esse desabamento envolve uma obra de um condomínio. Ali em cima, Leão, inclusive, a gente vê, ó, a construção de uma unidade, né? Agora os moradores, eles temem que aconteça o pior, né? Mas, felizmente, durante esse desabamento, aí no início da madrugada, aqui ninguém ficou ferido, né? Porque foram atingidas aqui, no caso, a parte da frente das casas. Olha só, você vai vendo aí, o local que foi isolado, por conta, muito barro, tem concreto aí, como eu já mencionei, aí em cima uma obra de um condomínio que está sendo feita aqui. A gente vai passar nesse momento o endereço, Rua Urupá, bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital amazonense. Rua Urupá, bairro Santo Antônio, na zona norte da cidade. A gente está bem perto aqui da Avenida Gabriel Gomes da Silva. Vamos conversar aqui com os moradores. Eles vão relatar sobre a situação. Qual o seu nome, senhora? A senhora é dona daquela casa ali, né? A mais atingida. Sim. Qual o nome? Ocilene. Relate pra gente como foi. Mano, acho que começou a chuva, acho que eram umas 7 horas, né? Às 7 horas da noite. Aí choveu. E aí, quando começou a desabar aqui, era umas meia-noite e meia, 1h da manhã. Começou um pouquinho, aí depois veio, aí quando eu estava aí na frente, tudinho com a minha filha, a gente viu tudo, aí veio com tudo mesmo, sabe? Se não fosse essa varanda aí, eu acho que tinha entrado lá na minha casa. E o que atingiu aí na sua casa, como é que ficou? A moto do meu genro aí, ó. Mas essa parte da frente aí quebrou tudo, né? Quebrou. E da sua vizinha? Da minha vizinha, alagou a casa dela. Alagou tudo a casa dela, que eu não sei se ela perdeu alguma coisa lá, mas a casinha dela alagou, aí alagou até lá de trás, alagou também. Agora, qual o problema dessa obra aí? É um condomínio que estão construindo aí? É um condomínio. Quando era a horta do japonês, nunca deu problema pra gente. Nunca deu, não. Agora, depois que começaram a construir esse condomínio, aí foi uma dor de cabeça pra gente. Quando chove, varava água, tudo quanto era buraco por baixo da terra, aí a terra ficou tudo, né, solta, aí veio a chuva forte e desabou. Começou a ceder o terreno. Isso, com certeza. Uma obra mal feita isso aí, mano. Isso aí é uma obra, um engenheiro que fez isso aí. Sinto muito, mas isso aí não é engenheiro, não. Vocês já tentaram falar hoje com a Defesa Civil do município? Ontem à noite já ligaram e falaram que vem aqui. Disseram que vão vir. Uhum. Vocês estão pedindo essa ajuda aí, providências para resolver essa situação? Com certeza, para resolver aqui nosso problema, porque depois que, como eu falei, né, construir isso aqui, foi um sofrimento para a gente aqui embaixo. Vem água de todo lado. Desce aqui, a cachoeira aqui, ó. Prejudica todo mundo, alaga a casa do vizinho também aqui. Todo mundo fica prejudicado. E agora está mais prejudicado porque daqui para lá todo mundo está sem água. Não tem água não, os canos estourou, quebrou tudo, olha aí, ó. O cano vinha aqui, quebrou tudo. Todo mundo está sem água aí para baixo. Felizmente ninguém ficou ferido, né? Mas tem criança em casa e é aquele susto. Com certeza. Meu neto passou mal. Eu também passei mal. Passei mal, até agora não estou muito bem, não. Eu passei mal. Só de susto. Ocilene Ferreira Pantoja. Dona de casa. Sim. Olha, nós estamos aqui ouvindo os moradores sobre essa situação. Vou falar aqui o endereço mais uma vez. Rua Urupá, bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital amazonense. Aqui, pessoal, aconteceu um desabamento, né, que atingiu pelo menos 2 casas. O Leão já mostrou ali para você, ó, isolou aqui esse beco, né, gente? Porque tem muito...
Essa ocorrência aí também devido à chuva, mas a gente viu que o muro daquele condomínio que está sendo construído ali na parte de cima cedeu, já era um barranco que, graças a Deus, não atingiu a ponto de deixar nenhum ferido, mas ali os danos materiais a gente sabe que o brasileiro, para ter o seu salário mínimo, para tentar manter a sua casa, para tentar construir a sua casa, deixar a sua casa ainda melhor, é muito pesado, gente. É muito complicado. É difícil, às vezes, a pessoa juntar aquele dinheiro, e ali a gente fala de danos materiais, porém, mas que causam também dor de cabeça e até preocupação, porque se uma parte daquele muro já desabou, por que não outra parte também, né, Elton? A gente vê que aquele muro é extenso, tem toda aquela área ali, é em cima de um barranco e casas são embaixo. Então, gente, nós estamos em um período que está chovendo constantemente, não é isso, Elton? Assim, infelizmente, né, eu sempre bato nessa tecla de que não é só uma questão de privada ali do condomínio apenas. A gente sabe que tem toda uma obra, há necessidades nos condomínios e tal, e a cidade vive aí uma reordenação urbana que já vem de muitos anos, não para de crescer. Eu até brinco com os amigos que eu costumo dizer que o centro já não é mais o centro da cidade, né? É apenas o nome ali, mas é importante ressaltar que existe um crescimento urbano desordenado por trás de tudo isso, né? Eu não estou aqui culpabilizando os moradores daquela área, mas infelizmente tem áreas assim que são muito complicadas de se residir, né? E eu estou me referindo ali a este lugar desta maneira porque já tive a oportunidade de caminhar ali naquela área ali do Colônia Santo Antônio, por trás daqueles condomínios ali. E a gente sabe que, infelizmente, são obras de grande infraestrutura perto de residências e de lugares onde já não há tanta infraestrutura, principalmente na parte de resistência de solo. Verdade. Porque os condomínios foram ali construídos e aquilo causou um impacto nas outras áreas. E aquela área que ficou um tanto afetada é onde os outros, né, as outras residências de menor porte serão ali construídas, serão ali levantadas, né, como a gente costuma dizer, levantou ali uma obra e infelizmente são áreas de certo risco. A gente precisa entender que a área de risco não é só quando está na beira do igarapé ou quando está só num barranco, num morro, mas a área de risco também que são causadas em virtude da quantidade de obras existentes ali e da infraestrutura diferenciada, de prédios para residências pequenas. Aí realmente se torna bem mais perigoso para morar naqueles lugares. Isso mesmo, Elton. Eu vou dar um bom dia aqui para a Ruth Correia, que acabou de chegar. Muito bom dia, minha querida. Que Deus abençoe seu dia. O Filipinho, que mais uma vez está aqui conosco. Muito bom dia também para você. O Filipinho está falando sobre a tragédia que aconteceu lá na Redenção. Ele disse que estava torcendo para que todos saíssem vivos, né? Mas é verdade. Uma situação crítica, triste, revoltante. Querendo ou não, é revoltante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vai ser a nossa última matéria. Nós vamos falar também a respeito disso. O caso que me pegou bastante. Ontem eu estava acompanhando. Agora pela manhã também estava vendo algumas notícias. Mas eu acho que, acima de tudo, é revoltante. É revoltante, gente. Mas agora nós vamos falar também sobre o corpo da mãe que estava desaparecida após aquela colisão da balsa em um flutuante. Foi encontrado nesse final de semana e o Tiago Gonçalves também vai trazer mais informações a partir de agora na sua tela. Do caso da colisão de uma balsa carregada com soja em um flutuante na região de Manicoré, no interior do Amazonas, ali no Rio Madeira, em que uma mulher e 3 filhos pequenos desapareceram quando isso aconteceu na manhã da última sexta-feira. O corpo
da mulher foi encontrado na manhã deste domingo. Na verdade, é uma jovem, né, gente? A Thalita Ferreira Lago, de 22 anos de idade. Segundo informações que foram passadas para a nossa equipe de reportagem, um pescador localizou o corpo dessa vítima, né, que boiou em uma rede de pesca no Rio Madeira, né? Essa tragédia que aconteceu na comunidade de Urumatuba, município de Manicoré, no interior do Amazonas. As 3 crianças seguem desaparecidas, né? São 2 meninas e um menino. O Leão, ele vai colocar imagens aí para você. Primeiro, Leão, coloca da mãe, né? A Thalita Ferreira Lago, de 22 anos. O corpo foi encontrado na manhã de hoje, foi entregue aí às autoridades ali no município de Manicoré, no interior do estado. As buscas, gente, ali na região envolvem Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, a Marinha coordenando essas buscas, né? Mas foi um pescador que encontrou o corpo da Thalita Ferreira Lago, de 22 anos, que boiou em uma rede de pesca na manhã de hoje. E a gente vai trazer, inclusive, a fala da tia da Thalita confirmando essa informação. Peço que você compartilhe a nossa live, né? Apesar de nós estarmos falando de uma tragédia, né? Interaja conosco aí. Vamos trazer a fala, então, da tia da Thalita. Infelizmente, lamentável, né, esse caso. Coloca aí, Leão. Gente, passando aqui para oficializar a informação, acabaram de encontrar um corpo, da minha sobrinha, Thalita, nesse momento. Segundo as informações do meu irmão, foram mexidos apenas os braços dela. Então, para quem está nessa corrente de oração, sigam aí, para que a gente possa achar os outros 3. Bom, e as crianças, né, os 3 filhos da Thalita, que é o Everson Ferreira Monteiro, menino de 4 anos, a Thalia Ferreira Monteiro, de 2 anos, e Isadora Ferreira Monteiro, de 1 ano, seguem desaparecidas, né? Como eu já mencionei aí, buscas foram iniciadas, né, naquela localidade, com equipes da Marinha e Corpo de Bombeiros do Amazonas. Agora a Prefeitura do município de Manicoré dando aí total assistência, né? Isso foi pedido, inclusive, que a gente falasse aqui na nossa transmissão desse caso da balsa que colidiu com um flutuante ali no Rio Madeira, na região do município de Manicoré, no interior do estado. Uma outra tragédia que também vivenciamos, né? Estamos vivenciando, imagina os familiares desta mulher, dessas crianças. A gente sabe que quando tem criança na história, numa tragédia dessa, a situação fica ainda mais delicada, fica mais delicado de falar. Nós estamos falando ali, inclusive, de um bebê de 2 anos de idade, gente. Que horror, que momento de tristeza esses familiares devem estar vivendo neste momento. Eu, de coração, espero que Deus esteja confortando não só o coração, mas a alma também, né? Porque a gente sabe que nesse momento é muito difícil, é um momento de aflição, é um momento de tristeza, é um momento de luto. Então, espero que Deus esteja com todos vocês. Vou dar um bom dia aqui para a Néa Magalhães, que está lá no Santo Antônio, diz que está ligada também. Muito bom dia, minha querida. O Rico está por aqui. Roberta Gomes enviou aqui um avatar, uma pessoinha chorando, provavelmente por conta das notícias, né? Hoje, eu estava até comentando com o Elton, uma segunda-feira bem pesada por conta das notícias. O Rico aqui está desejando uma bela segunda-feira. Muito obrigada, meu querido. O Rico está lá em Fortaleza, Ceará. Oh, que maravilha, hein?
Para você também, viu, meu querido? Para você, para toda a sua família. Mas está dizendo que também é lamentável, triste demais, todos esses noticiários. Verdade. E agora nós vamos falar a respeito de mais um deslizamento de um barranco, dessa vez lá no Riacho Doce. E realmente foi um cenário de guerra. Graças a Deus ali nós também não tivemos vítimas fatais, mas a gente vê o descaso que a cidade de Manaus enfrenta, e a gente só percebe isso. Aliás, a gente percebe andando pela cidade, mas a gente só consegue mostrar isso a todos vocês. Inclusive, vou pedir também para que você compartilhe essa transmissão, para ver se assim chega em várias outras pessoas, várias outras autoridades, porque eu acho que as autoridades estão fechando os olhos para muitas áreas da cidade de Manaus. E isso a gente percebe que com uma chuva, quantas ocorrências tivemos aí pela cidade, quantas ocorrências, e principalmente estamos falando da tragédia ontem, no domingo à noite, um dia que é para estar com a família, um dia que é para estar curtindo a única folga do brasileiro, que geralmente é no domingo, e aí nós tivemos um domingo de praticamente tragédias em cima de tragédias. E agora nós vamos falar de mais um deslizamento, e você vai acompanhar agora na sua tela. Deslizamento de barranco, aqui o Leão vai mostrar, para você, olha só, atingiu pelo menos 3 casas, né? 2 completamente destruídas. Felizmente, ninguém ferido, nenhuma vítima dessa situação durante a chuva torrencial aqui na capital amazonense. Diversas ocorrências, né? Já mostramos algumas na manhã deste domingo, e agora, durante o início da tarde de hoje, estamos aqui na rua Ana Grangeiro para mostrar e os moradores relatarem essa situação. Como já mencionei, felizmente, ninguém ferido, nenhuma vítima, né? Mas no caso ali, Leão, tem uma moradora que perdeu tudo, e aqui nessa primeira casa, segundo as informações que já foram passadas para a nossa equipe de reportagem, mora um senhor, mas que não estava no momento do deslizamento aqui, né, do barranco. O barranco, parte desse barranco cedeu. Aí tem essa segunda casa aqui que estava desocupada, né? Segundo as informações também de moradores aqui da rua. E aquela ali, a número 33, tinha uma família ali que escaparam, né? Ouviram o barulho da situação e conseguiram aí correr e sair da casa. Vamos falar aqui com um morador. Meu amigo, como é que foi exatamente essa situação aqui? Que horas? Gente, isso aqui foi por volta de 11h30 para meia-noite, né? Boa tarde. Infelizmente não tinha ninguém nesse local, já veio desocupado. Mas as 3 kitnets que estão ali tinha gente, inclusive eles estão comprometidos. A gente está aguardando aqui o pessoal da Defesa Civil, que eles vão dar os detalhes, vão fazer todo o procedimento, entendeu? Então a gente já está aguardando aí o Coronel Júnior Lima, lá da Defesa Civil, que através do vereador Elan Lencar, que fez o trâmite aí, e aí a gente está aguardando aqui junto com os moradores para fazer todos os procedimentos cabíveis. Isso aqui é uma vila, são kitnets, alguém que aluga? Kitnets, são kitnets, entendeu? E graças a Deus não houve vítimas, não tinha ninguém no local, mas as 3 vilas que estão ali estão comprometidas e tem famílias que moram, entendeu? Então a gente vai estar fazendo todo o procedimento junto com a Defesa Civil para a gente estar tentando ajudar essas famílias que estão nessa situação. Nessa primeira casa aqui é um senhor que mora, isso? Mas ele não estava aí? Lá mora um senhor aqui que ele não estava. Nessa segunda aqui está desocupada. E a terceira lá? A terceira mora a Dona Vânia. Aqui eu não sei no meio, e outra mora uma outra senhora lá que eu não sei informar o nome no momento, entendeu? A Dona Vânia perdeu tudo? Perdeu tudo, inclusive ela está aqui com a gente, entendeu? Inclusive a gente, se você que está aí, quer ajudar essa família, ajudar a Dona Vânia e toda a família,
pode vir aqui na rua Ana Grangeiro, a gente estamos aqui aguardando a Defesa Civil. Você pode se solidarizar e estender as mãos para essa família que precisa. É Ana Grangeiro com a Nova Lusitânia, aqui no Riacho Doce 2, na zona norte da capital amazonense, próximo ao centro de convivência da família do bairro Cidade Nova, aqui na zona norte da cidade. Olha só a situação, é muita lama, muito barro aqui na rua, né? É nesse cruzamento aqui, Leão, olha só, é nesse trecho, você vai vendo aí as imagens do Eduardo Leão, olha só como é que está a situação aqui no local. Felizmente, ninguém ficou ferido dessa situação, mas tem ali agora as famílias, né, prejudicadas, segundo aqui o morador que relatou a nossa equipe de reportagem, né, 3 aí casas comprometidas, uma situação para a Defesa Civil do município, né, está verificando, e com certeza também aí outras secretarias da prefeitura vão estar precisando atender esses moradores, né, que vão precisar de assistência nesse momento. Um gancho do que o Thiago falou, acabou de falar aí na reportagem, que os moradores vão precisar de uma assistência da prefeitura. Na verdade, os moradores nunca deveriam ficar sem essa assistência, porque a prefeitura deveria estar diariamente com essas pessoas, diariamente nas comunidades. A gente percebe nas imagens que todas aquelas casas, todas são à frente de um barranco. E isso daí era uma kitnet. Você percebeu comigo que parecia que uma bomba tinha explodido ali, Elton. Você viu o barro, tomou praticamente conta de metade da rua, destruiu o muro da casa, destruiu a casa. Teve gente que ficou sem absolutamente nada, Elton. São pessoas que trabalham diariamente para comprar a sua geladeira, para comprar a sua cama e simplesmente, aí eu volto até ao horário que esse morador falou, 11h30 para meia-noite. Não se pode mais nem dormir com tranquilidade, né? Não se pode mais dormir. Como você falou, faz-se necessário, porque assim, os poderes, eu falo principalmente os poderes executivos aí, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, enfim, acompanham, sabem que existem as áreas de risco e é preciso que se faça algo antes que aconteça. Mas a gente no Brasil tem, infelizmente, o mau hábito de esperar para ver, né? De esperar para ver. Tá sabendo que tem aquela circunstância demais, quando... Agora, uma coisa certa, daqui a algum tempinho, quando chegar um novo período de eleição, com certeza vai ter muita gente passeando por ali, né? Estendendo a mão, muita gente abraçando, pegando criança no colo, levantando, né? Mas será que essas pessoas lembraram ou vão lembrar que os comunitários ali, que as pessoas que moram ali perderam televisor, perderam geladeira, perderam sofá, perderam a estrutura de sua casa em virtude de algo que não foi feito antes do ocorrido? Será que essas pessoas vão lembrar? Ou só vão realmente lembrar de passar ali para cumprimentar e fazer aquele, como diz o povo, né, na nosso linguajar popular aqui do amazonense, vão só fazer aquela miguelagem, vão só, né, pegar ali na mão e, não esquece de mim, porque o eleitor, ele não esquece. Talvez ele não saiba como cobrar, mas ele não esquece. Gente, a questão, vou até pegar o gancho aqui, a miguelagem. E é isso que a gente vê a Prefeitura de Manaus fazendo pela cidade. Você vai lá na Ponta Negra, eu acho que não tem nem buraco ali na Ponta Negra. Não pode ter, né? Até porque o prefeito mora por lá, então aquela área tem que estar toda muito bonita. Porém, menos de 6 meses, nós estivemos com vários candidatos a vereadores, com candidatos à Prefeitura de Manaus, que estavam andando por toda a cidade em busca de votos. Cadê vocês, hein? E parece-me que hoje o prefeito Davi Almeida, que foi tirar umas férias, volta à cidade.
E aí, inclusive, fica a revolta, porque ontem o prefeito agora em exercício, né, que está aí na ausência do prefeito Davi Almeida, é o Renato Júnior, e ele esteve também lá na Redenção. Me permita perguntar, fazendo o quê? Não é bombeiro, não é policial militar, não é da Defesa Civil, estava fazendo exatamente o quê lá? Para dizer que viu? Eu tenho certeza que passaram por ali pedindo votos. Todo mundo viu, né? Porque todo mundo viu. Exatamente. Tá na mídia, né? Tá na mídia. E como diz o nosso nome, que é imediato. Aconteceu, a gente estava lá, cobrindo. E aquilo, eu não tô querendo tô aproveitando a desgraça dos outros para fazer merchandising, não, gente. Não é isso. É porque eu acho que esse imediatismo que o próprio imediato como veículo de comunicação tem, faz-se necessário dos órgãos públicos, gente. Faz-se necessário da Prefeitura de Manaus. É um imediatismo que a população chora, que a população pede, que a população clama por isso. Faz-se necessário, não é o imediatismo de ir lá e dizer, não, a prefeitura vai. Aconteceu, faça. Faça. Ah, mas é porque tem toda uma burocracia. Mas você tem o poder na mão, você consegue. Você é o prefeito, você é isso, você é aquilo. Então, você não prometeu mundos e fundos quando queria recandidatura, reeleição? Então, vá lá e faça. Ah, mas você foi o melhor secretário, não sei da... Então faça, mostre. É nessa hora que precisa mostrar o trabalho. É nessa hora que precisa mostrar a capacidade de execução daquilo que o povo precisa. Inclusive, a Sara acabou de comentar aqui na nossa transmissão que foram na Redenção só para fazer mídia. Eu vou aproveitar e dar um bom dia aqui para o Sebastião, a Marli Rocha, que está conosco também. Deixa eu só ver o que a Sara está falando. Para dizer que vieram aqui para dar apoio de 5 minutos e foram embora para pedir votos. Para pedir votos estão por aqui. É essa a minha indignação. E a você que está aí do outro lado, porque hoje em dia é assim, não se pode falar de prefeito, não se pode falar de governador, não se pode falar de presidente, de vereador, que sempre tem alguém, vamos falar assim, sempre tem alguém que vem falar, politicagem. Isso daqui não é politicagem, gente. Nós estamos falando de famílias. Nós estamos falando de vidas. E ontem tivemos 2 vidas perdidas por conta disso. E podia ser você. Podia ser você, podia ser eu. Porque nós somos o povo também, gente. Não pense que porque a gente está num canal de TV, porque a gente está num canal de internet, porque a gente está no Facebook, porque a gente está num grande canal de comunicação, que é a internet, que é o site imediato, que a gente não tem, não vive essas mazelas da sociedade, gente. A gente fala porque nós somos a voz do povo, nós estamos no meio do povo. Inclusive, Elton, eu até acabei de lembrar aqui, acredito que há uns 2 anos atrás, próximo à minha casa, também tem um barranco. Esse barranco deslizou, atingiu uma casa, por pouco não fez também vítimas ali. E até hoje eu não vi ninguém mover um dedo para ir lá tentar resolver a situação. E é exatamente por isso... Inclusive, durante a campanha, estavam passando por lá. Exatamente isso que eu estou falando. Essa realidade, gente, não está distante da gente. Entenda, nós não estamos lá sei lá, na Ponta Negra. Eu não estou criticando quem mora na Ponta Negra, quem conquistou o seu espaço. Claro. Não é isso. Mas eu estou dizendo aqui que você está acompanhando a nossa programação aí no Facebook. Você que acompanha a nossa programação, são mais de 50 mil downloads na nossa plataforma, no nosso aplicativo da Rádio ZLZN. Você que acompanha, a sua realidade não está distante da nossa. Nós não estamos lá, como diz aquela música, sentado com a cadeira, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar e o dinheiro caindo na conta. Não, gente, não é isso. Nós estamos falando porque é uma realidade próxima a nós. Como falou a Heloísa aqui, aconteceu próximo da casa dela. Já aconteceu próximo da minha casa. Inclusive, a gente tem aqui em comum, que eu já comentamos aqui, eu e a Heloísa, já moramos no mesmo bairro. Eu já morei no bairro onde a Heloísa mora hoje em dia, né? E as situações são delicadas, gente. A comunidade precisa de atenção. Não adianta
Me perdoem, mas não adianta ficar fazendo gigantes não sei das quantas, ficar prometendo asfaltar rua que não é asfaltada. Gente, na minha rua. Ah, mas é o apresentador do Imediato. Na minha rua tá igual, eu nunca fui na lua, mas pelas imagens que a gente vê na internet tá igualzinho. E eu tive um prejuízo. Eu vou falar agora de uma coisa que não tem muito a ver, vou fugir até um pouco do assunto aqui, peço perdão. Eu tive um prejuízo enorme no mecânico por causa da situação que tá na minha rua. Então, gente, a realidade que a gente coloca aqui para vocês é a mesma realidade de vocês. Não é, e é a mesma realidade nossa. Nós não estamos aqui apenas para fazer um mise-en-scène, não. É o que acontece de fato, que a gente acompanha in loco. Me perdoem, mas é a verdade. A verdade tem que ser dita. Mas é verdade. É verdade. Eu acredito que esse sentimento de revolta, você que está aí do outro lado também compartilha comigo. O Elton também, que está aqui do meu lado, compartilha. Não é possível, gente. Não é possível. Aí, inclusive, o Filipinho voltou a comentar aqui e disse que o vice, no caso o Renato Júnior, né, que está como prefeito em exercício, estava muito frio, parecia que ele nem se comovia com a família, com a tragédia, e isso é revoltante. E nós estamos falando de uma situação que terminou com 2 vítimas fatais. Aí vão dizer, foi uma fatalidade, é questão da natureza. Foi porque tinha uma ligação irregular no encanamento próximo ao barranco. Gente, se existe barranco, existe risco. Nós sempre temos chuvas fortes. Como que passaram por lá? Inclusive, eu estava vendo a reportagem, eu estava acompanhando tudo ontem, na reportagem do Tiago, da Cristiana, que estiveram lá. Ontem, praticamente, o plantão do Imediato foi só lá no bairro da Redenção. E aí a gente viu, inclusive, uma das moradoras não, a avó dessa criança que morreu, a mãe da mulher que teve a perna amputada. Ela disse que há 20 anos eles moravam lá e nunca tinha acontecido isso. E talvez por isso o poder público, o poder executivo, acaba deixando de lado, porque nunca aconteceu, não vai acontecer. Mas a gente espera o quê? Uma tragédia acontecer? Será que é agora que vão arregaçar as mangas para ver o que se pode fazer naquela área? Ou 2 vidas ainda não é o suficiente? Fica o nosso questionamento. Inclusive, agora eu vou chamar essa reportagem, que foi o Tiago Gonçalves que fez. O Tiago Gonçalves passou um bom tempo do plantão do Imediato lá no local. Já saiu um pouco mais tarde de lá e acompanhou o momento do resgate da Juliana, essa mulher que acabou tendo a perna amputada devido a esse deslizamento, ficou ali muito tempo também soterrada, e nós vamos acompanhar agora na sua tela. Começou ainda na noite de ontem, né? Continuou aí durante a madrugada, mas esse deslizamento aqui aconteceu já ali ainda durante a manhã, segundo as informações que foram passadas aqui para a imprensa. É que fica muito encharcado, né? Esses barrancos, olha só, e aqui como esse acabou aí cedendo, né? A gente vai mostrar para você o momento aí do resgate da Juliana. Vou passar o nome completo mais uma vez para você que acompanha a nossa transmissão. Juliana Amorim, de 27 anos. Ela sendo resgatada. O barranco fica na rua Macapá, bairro Redenção, na zona centro-oeste da capital amazonense. E aí, primeiramente, foi levado para o hospital o Matheus Oliveira Amorim, de 16 anos. Seguem desaparecidos Jefferson Pereira Araújo, de 30 anos, e a pequena Esté Amorim, de 8 anos. São pessoas de uma mesma família. Outras crianças também escaparam, né? Inclusive um bebê que completou 7 anos. Hoje, aqui, conforme relatou o pai, né? Nasceu de novo, gente. E olha só, um homem, né, também identificado aí como Jefferson, tá, da casa vizinha, ele também foi
é socorrido aí por populares e entregue aí às autoridades como corpo de bombeiros e foi levado para o hospital. Olha, gente, um ferimento grave, né, na perna dessa mulher, da Juliana Amorim, de 27 anos. Tá bom? É um ferimento gravíssimo, segundo a informação que a gente acaba de receber aqui. A qualquer momento vão subir aí com ela as equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. Olha, ela vai sair a qualquer momento aí sendo resgatada. Você vai acompanhando na nossa transmissão. Olha, já se encontra aqui no local, né, o prefeito em exercício, Renato Júnior, né, prefeito Davi Almeida aí, que entrou de férias. A informação que tem é que ele retorna amanhã. Então, o prefeito em exercício ainda, Renato Júnior, que agora é responsável, né, pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também. Não? Olha, a gente vai segurar essa imagem, tá? Para você acompanhar ali o momento da saída da Juliana Amorim, de 27 anos, felizmente com vida, né? Mas ela teria ali um ferimento grave na perna. E já havia sido socorrido, né, e levado para o hospital o Matheus Oliveira Amorim, de 16 anos. Seguem desaparecidos o Jefferson Pereira Araújo, de 30 anos, e a pequena Esther Amorim, de 8 anos. São pessoas da mesma família, né, vítimas desse deslizamento de barranco, localizado na rua Capá, bairro Redenção, na zona centro-oeste da capital amazonense, na manhã de hoje. Aqui fica o Campo do Vermelhão. Olha aí, a mulher sendo resgatada nesse momento. A informação que tem, ela consciente, tá bom? Com ferimento grave na perna, né? Teria também aí fraturado a perna. Vai sendo levada para a ambulância nesse momento. Você vai vendo aí nas imagens do Eduardo Leão. Agora, aplausos, né, gente? Aplausos aí dos moradores aqui do local e familiares também. Você vai acompanhando tudo em nossa transmissão. A gente pede para você interagir conosco, coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Uma situação bastante tensa, né? A equipe vai subir essa escada aí até a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Atuação conjunta aqui do Corpo de Bombeiros, SAMU. Olha, inclusive a pinga-sangue aqui, ó, na escada, viu? Olha só, a mulher aí é ferida, né, gente? Seria aí o ferimento grave na perna, né? A gente tem informação que fraturou. Cuidado aí, Leão, né, para não mostrar nada muito explícito, né, do ferimento, tá bom? Uma situação muito complicada e a gente vai trazendo todos os detalhes para você que acompanha a nossa transmissão aqui do site imediato. A gente vai tentar falar aqui. A gente vai tentar falar aqui com alguém, né? Vamos tentar, né? Falar aqui com alguém do... Tudo bom? Vai falar aqui com o seu Mendes, né, que é o coordenador da Defesa Civil. Felizmente aí essa mulher foi resgatada, socorrida com vida, mas ela tá muito ferida ali. Como é que tá a situação dela? Ela tá muito ferida, né? Tem um membro dela, desculpa o cansaço, né? Um membro dela direito, com certeza houve amputação, né? E a gente está trazendo ela com vida, já é a segunda vítima.
E agora vamos fazer um trabalho simultâneo com a secretaria. Nós estamos aí com a CEMIF, CEMUSP, CEMASC, fazendo a parte social dos acolhimentos, para a gente dar uma resposta imediata para resgatar essas outras pessoas que ficaram no escombro. Já tem uma informação, a gente sabe que teve muita chuva, né, mas uma informação assim, mais precisa do que provocou esse deslizamento? A chuva começou 9 da noite, e terminou 6 da manhã. O que a gente sabe que lá em cima teve uma encanação irregular, um famoso gato, e já vinha acontecendo há bastante tempo, e com a chuva contribuiu, e houve deslizamento. É o que a gente sabe de primeiro momento. A gente está fazendo um trabalho simultâneo, a Defesa Civil vai fazer um laudo técnico para mostrar para vocês, para a sociedade. Em relação à assistência a essas famílias, né? O que vai ser prestado? A Secretaria de Ação Social, CEMASC, que está aqui nesse momento, vai catalogar junto com a Defesa Civil para fazer a possível retirada dessas famílias. Ela vai para qual hospital? Eu creio, por 28 de agosto. Tá certo, obrigado pelas informações aí, parabéns. O que nós acompanhamos agora foi o momento do resgate da Juliana. A mãe, que estava também soterrada, teve a perna direita amputada. O filho dela, se eu não me engano, salvo me engano, 16 anos, ele saiu dali também no resgate com as 2 pernas quebradas. Para você perceber o quão agressivo foi esse acidente, esse deslizamento. E, para algumas pessoas que também ainda estavam sem saber, estavam em busca, as buscas duraram mais de 10 horas para tentar encontrar com vida pai Jefferson e a filha de 8 anos, Esther. E ontem, já depois das 10 da noite, foram encontrados os corpos dos 2. E a parte que mais me pegou, gente, o pai estava abraçado com a filha. Nós estamos falando de 2 vidas. Nós estamos falando de uma família que foi destruída ali. A mãe perdeu o marido e perdeu a filha de 8 anos de idade. Eu tinha visto a reportagem e a avó dessa criança disse que o pai estava dormindo, porque ele chegava tarde do trabalho, chegava ainda de madrugada, tinha chegado tarde em casa e ele estava dormindo. Vi a palavra também do cunhado, que disse que o quarto provavelmente era numa área que foi mais atingida, porque não foi só o barranco, mas também foi concreto que caiu ali. E aí, quando os corpos foram encontrados, a gente soube que o pai estava abraçado com a filha, os 2 estavam abraçados. E aí a gente vê o desespero, né, de ser pai, de tentar salvar a filha, como esse amor é grande. E fica a revolta, porque nós estamos falando de uma família, nós estamos falando de pessoas que estavam por ali e que precisavam de assistência. Agora é muito fácil um líder da prefeitura aparecer lá no local, é muito fácil, tá várias secretarias dizendo que vão dar apoio, vão dar assistência àquela família. E a mãe que perdeu a filha, que perdeu o marido, e a avó que não vai ter mais a neta. Que assistência vai ser essa? É disso que nós estamos falando. Não é politicagem, não é questão de votar em A, votar em B. É questão de assistência. É questão de olhar para a humanidade. Nós perdemos 2 vidas. Vamos perder quantas mais para poder alguém, para a tal da secretaria, o tal do poder executivo, olhar para essas áreas de risco? Lá nunca aconteceu nada em 20 anos. 20 anos depois aconteceu. Será que agora vão tomar alguma atitude? Isso é muito revoltante, gente. Isso é muito revoltante. Eu sou mãe, o Elton é pai. Acredito que você que também está aí do outro lado não precisa nem ser pai, nem ser mãe. Nós estamos falando da morte de uma criança, da morte de um homem, de um trabalhador. E aí a gente vê
a delicadeza, a preocupação, o desespero do pai que provavelmente estava dormindo e com barulho tentou correr, a gente não sabe. Mas ele abraçou a filha dele e os dois morreram abraçados. É muito triste, nós estamos falando de uma segunda-feira muito pesada. Confesso que essa notícia para mim foi a mais difícil no dia de hoje. A cidade está movimentada também, a violência está aí. Inclusive, agora há pouco, um homem foi executado lá no bairro da União. O site Imediato também vai até lá, vamos trazer mais detalhes. Matéria completa você acompanha no site imediatoonline.com. Todos os detalhes da cidade, do estado e também do Brasil e do mundo. Hoje aí também temos, né, a posse do grande Donald Trump. Mais um fato importante que com certeza vai ser noticiado aqui. Mas eu quero ressaltar isso que você falou aí, Luísa. É a questão de que o povo precisa de atenção. O povo precisa de atenção. Então, eu quero fazer um clamor aqui ao povo. Quando você estiver acompanhando, e não é uma maneira apenas de divulgar, não, gente. Mas principalmente de que seja visto a realidade do povo. Então, quando você estiver acompanhando a nossa live, a nossa programação, e eu não estou falando só do Resumo 24 Horas, eu estou falando de toda a programação do Imediato, compartilhe, comente, deixe lá também no comentário a sua denúncia. Mande também a sua denúncia aqui no nosso WhatsApp, tanto do Imediato como da Rádio ZLZN, porque o povo precisa ser ouvido, o povo precisa ser visto antes que tragédias como essa aconteçam. Antes que tragédias como essa que ceifaram a vida aí de uma família, porque foi embora o pai e a filha. E não há nada que nenhuma secretaria vá fazer que vá recuperar esta vida. Não há nada, absolutamente nada, porque a vida não se paga com nenhum auxílio, com nenhum benefício, com nenhum valor. A vida não vai ser mais resgatada. Não vai ressuscitar, gente. Então entendam. É preciso que se faça algo antes que aconteça. E uma coisa que me incomodou na fala ali do responsável, eu entendo que ele está ali representando todo um órgão, enfim. E inclusive parabenizo os profissionais que ali estavam para fazer o resgate, para cumprir o seu trabalho, que são profissionais que tentam, né, levar de uma maneira humana. Até as palavras dele, ele tomou um certo cuidado, mas eu sempre vejo nesses discursos uma maneira de culpabilizar a própria população. Porque havia ali uma ligação clandestina. Se havia uma ligação clandestina, é porque não tinha uma infraestrutura para suprir a água para aquela família ou para fazer um sistema de drenagem, para ter um esgotamento. Mas estava dentro do barranco, não tem como ter. Então tira esse povo do barranco. Vamos fazer uma política habitacional que funcione. Vamos fazer uma política habitacional que funcione. Isso é no Brasil inteiro, gente. Quantas e quantas vezes você já ligou a televisão, já ligou no Imediato, já ligou em diversos outros portais do Brasil inteiro e acompanhou tragédias e mais tragédias em virtude da falta de atenção do poder público, principalmente relacionadas a uma política habitacional de qualidade que coloque as pessoas em lugares seguros. Quantas e quantas vezes? Estamos falando de vidas, tá bom? Então, por favor, compartilhe, fale, denuncie, comente. E hoje em dia, todo mundo está nas redes sociais, então marca também prefeito, marca secretário, marca quem for. Eu geralmente faço isso, eu mando para vereadores, mando para alguma autoridade. Então, é uma forma de a gente tentar, de algum jeito, ajudar a que esse povo chegue às pessoas que precisam, porque na época de política é muito fácil, endereço não falta, mas na hora de resolver o problema, a situação fica ainda pior. A Angélica está comentando aqui, tem tantas famílias em área de risco e eles não fazem nada para conseguir uma casa, tem que fazer isso, aquilo para conseguir uma casa. Pois é, aí, inclusive tem gente que ainda critica pessoas que moram em áreas de risco. Gente, quando se tem dinheiro é fácil. Queria eu também morar num condomínio fechado, uma mansão, fora da área de risco da violência, de assalto, de execução, seja lá do que for. Mas, infelizmente, não é todo mundo que consegue.
É simples, as pessoas precisam morar. Vai fazer o quê? Vai para debaixo da ponte porque é mais seguro? Quem tem que estar a par disso é o poder, é as autoridades. Afinal, na época de eleição, todo mundo, cada voto é válido. Então fica essa nossa indignação. Tem muitos comentários ainda aqui, a Angélica interagindo com a gente, mas o nosso tempo já até ultrapassamos. Até amanhã, gente. Amanhã nós voltamos com mais informações. Esperamos que com menos situações trágicas, né? Menos notícias trágicas. Mas desde já, muito obrigada. Que Deus acompanhe o dia de vocês, que Deus esteja com todos vocês e a família também de vocês. E até amanhã em mais um Resumo 24 Horas. ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. Vai estrear nos cinemas brasileiros em março de 2025 o longa-metragem Desconhecidos.